Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar aí o nosso assunto do segundo bimestre, que são concentração de soluções. Vocês irão assistir essa videoaula, irão fazer um trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa corresponderá às notas das atividades, e daí eu vou informar para vocês no final como é que vocês vão me enviar, e também irão fazer o trabalho bimestral que vai estar tanto no Classroom quanto no grupo de vocês do WhatsApp. Então vamos começar aí. Concentração de soluções, vocês vão precisar, são cálculos, tá? Então vocês vão precisar de uma calculadora para ajudar vocês, tá? A fazerem esses cálculos, ok? Então, concentração de soluções, tá? Você já deve ter observado que determinado volume de água pode ser dissolvido em quantidades maiores e menores de açúcar. Quando o açúcar começa a se depositar no fundo do recipiente, é porque saturamos a solução na temperatura em que a realizamos. É importante saber que, nas práticas de química, as reações geralmente ocorrem quando os reagentes estão em solução e, consequentemente, devemos conhecer a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente ou ainda de soluto e solução. A esse processo chamamos de concentração das soluções. Existem diversas maneiras de determinar a concentração de soluções. Então, vamos parar aí e explicar algumas coisas para vocês. Para que eu trabalhe concentração das soluções, eu tenho que ter soluto e solvente, tá? O que é soluto e solvente? Soluto é a parte sólida da reação. Solvente é a parte líquida da reação. Então, soluto, sólido, solvente, líquido. Nós temos a água como o solvente universal. Porém, todo líquido ele é considerado solvente, tá? Aí o que é que acontece? Numa reação química, nós temos aí o que a gente chama de reagentes, tá? Que se vocês lembrarem de uma reação química, visualmente, né? Nós temos umas substâncias, uma seta e umas substâncias. Aí o que é que acontece? As substâncias que vêm antes da seta é o que a gente chama de reagentes. As substâncias que vêm depois da seta é o que a gente chama de produto. Então, antes da seta, reagente, que eles irão reagir para formar o produto que está depois da seta, numa equação química, tá certo? Aí, para que a gente trabalhe, tá? Solvente e soluto, a gente trabalha uma solução. Por isso que a gente vai chamar de concentração de soluções. E nós temos algumas maneiras de trabalhar essa concentração das soluções. A gente vai ver algumas aqui, existem outras, mas a gente vai nos embasar na que a nossa matriz curricular nos orienta. Então, o primeiro tipo de concentração das soluções é a concentração comum. O que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto, lembre-se que a massa do soluto é em gramas, e o volume da solução, que é em litros. Então, nós temos aí, nós vamos trabalhar com várias fórmulas, com algumas fórmulas. Daí vocês têm que saber que a fórmula da concentração comum é a seguinte: nós temos o C, que é concentração comum, nós temos o M1, que é a massa do soluto em gramas, e nós temos o V, que é o volume da solução em litros. E daí nós temos a seguinte fórmula: C igual
a M1 sobre V. A fórmula da concentração comum é C igual a M1 dividido por V. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Qual a concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto dissolvidos em 0,5 litros de solução? Então, como a gente fazia em cálculos químicos, nós temos que retirar os dados. Então, eu sei que gramas é unidade de massa. Então, eu vou ter M1 igual a 20 gramas. E eu sei que litros é unidade de volume. Então, V vai ser igual a 0,5 litros. Então, utilizando a fórmula da concentração, que é M1 sobre V, eu vou colocar 20 gramas, está dividido por 0,5 litros, que vai dar igual a 40 gramas por litros. A unidade de concentração é gramas por litros. Tudo bem com relação à concentração comum? Então, agora a gente vai ver outro tipo de concentração de soluções, que é a densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa da solução em gramas, tá? E o volume da solução, tá? Então, vocês têm aqui, ó, o volume da solução em mililitros ou centímetros cúbicos. Então, a densidade, ela vai trabalhar, ó, o D é a densidade, o M é a massa da solução em gramas, e o V, o volume da solução, que pode vir em mililitros, que é ml, ou centímetros cúbicos, que é cm a terceira potência, né? Ao cubo aí. Ou a segunda potência ao cubo. A terceira mesmo, né? Cúbico é terceira. Centímetros cúbicos. cm elevado à terceira. Ok? Então, a massa... Então, voltando aqui. A fórmula da densidade é D igual a M dividido por V, tá? Então, ficou meio feio aí, porque não tem uma habilidade, tá? Então, a densidade é igual a massa, que é a massa da solução em gramas, dividido pelo volume da solução, que pode ser em ml, mililitros, tá? Ou centímetros cúbicos, que é o cm elevada à terceira potência. Tudo bem? Vamos para o próximo tipo de concentração, que é o título em massa. Título é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, nós temos aí, ó, o π, ou um T maiúsculo, se chama título, é o título, tá? M1, nós temos a massa do soluto. M2, nós temos a massa do solvente. E o M é a massa da solução. O que é a massa da solução, pessoal? É a soma de M1 mais M2. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, né? Ah, apagou. Pronto. Ficou melhor para vocês visualizarem. Então, aqui a massa do soluto é M1 mais M2. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, 10 gramas de um soluto A são dissolvidos em 90 gramas de um solvente B.
Qual o título da solução? Então, veja bem. Se eu tenho 10 gramas de um soluto A, vocês consideram que M1 vai ser o valor de A, tá? Então, M1 vai ser 10 gramas, que é do soluto A, que são dissolvidos em 90 gramas de um solvente B. Então, se é gramas, eu tenho M2, 90 gramas, solvente B. O título, a gente tem como fórmula que é M1 dividido por M1 mais M2. Então, o título, quem é M1? 10 gramas. Quem é M2? Eu vou somar 10 mais 90, que vai dar 100. Então, 10 dividido por 100 vai ficar 0,1. Veja que o título ele não tem unidade, é só o valor, é só o número, tá? Então, nós temos aí a fórmula do título. E daí, por último, nós temos a fórmula da molaridade. A fórmula da molaridade, o que é molaridade? É a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros, sendo M é a molaridade ou concentração molar. N1 é o número de solutos, é o número de mols do soluto. E o volume é o volume da solução em litros. Observação. O número de mol é a relação entre a massa do soluto em gramas e a massa molar. Então, vamos ver aí o exemplo. Foram dissolvidos 4,9 gramas de H2SO4 em água suficiente para 0,5 litros de solução. Aí a pergunta, qual a concentração molar ou a molaridade e a concentração comum da solução, tá? Então, primeiro nós iremos achar aí a concentração da molaridade, porque é isso que nós queremos aprender, tá? Concentração comum nós já vimos naquela outra fórmula, não precisamos dessa fórmula aqui. Certo? Então, primeiro, nós vamos achar o valor de quem? De N1, tá? Que trazendo aqui para o slide anterior, vocês vejam que N1 é o número de mols do soluto. Como é que eu acho o número de mols do soluto se a questão não me deu? Certo? Então, eu vou achar. Por quê? Porque N1 é igual a massa, que até falou aqui, ó. O número de mol é a relação entre a massa do soluto em gramas e sua massa molar. Então, é isso que o problema me deu. O problema me deu a massa da solução em gramas, que foi 4,9, e o problema me deu a massa molar da substância, que foi 98. Então, eu vou achar o número de mols, certo? Dividindo quem? A massa dividido pela massa molar. Então, vou pegar 4,9, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar, que é 98 gramas. Então, eu vou ter o número de mols, que é 0,05 mols. Achei o número de mols, não achei a molaridade. Agora, eu tenho os dados para a molaridade. Por quê? Porque eu sei que número de mols, que é N1, é 0,05. O volume, o problema deu, que é 0,5 litros. Então, a molaridade ela vai dar 0,1 mol ou mol por litros. Ok, pessoal? Então, só recapitulando para vocês aqui, ó. Nós temos a fórmula da concentração, que é C, tá meio ruim, né, o C aqui, igual a M1
dividido por V, tá? Onde a massa, M1, é em gramas e o volume é em litros. Tudo bem? Daí nós temos a fórmula da densidade. Da densidade vai ser o quê? D igual a M sobre V. Tudo bem? Nós temos a fórmula do título. Deixa eu botar nesse outro que fica melhor, mais espaço. Onde T vai ser igual a M1 dividido por M1 mais M2. Tudo bem? Nós temos a fórmula da molaridade. Deixa eu botar aqui em cima. Molaridade, que é o M maiúsculo, que é igual a N1 dividido pelo volume. E nós temos que N1 vai ser igual a M1 dividido pela massa molar. Vou botar MM. Tudo bem? Tá, pessoal? Então, vocês irão fazer um trabalho avaliativo, que são questões que eu vou passar para vocês, tanto no Classroom quanto no grupo do WhatsApp. Esse é o trabalho bimestral. E vocês irão fazer um trabalho de pesquisa, pesquisando sobre concentração de soluções, tá? Vocês vão procurar aí na internet, no livro de vocês de química, certo? E vocês vão trabalhar, vão copiar aí ou digitar concentração de soluções. Lembre-se que quem for copiar, por favor, letra legível, tá? E daí vocês irão mandar para o meu privado, certo? Essa será a nota que vai ser somada com o trabalho bimestral, dando a média do segundo bimestre, ok? Então, vocês irão me mandar para o privado. Não mando para o grupo, porque às vezes eu não acompanho. Tudo bem? Bons estudos. Qualquer dúvida pode me perguntar, mas tentem estudar primeiro, tá? Não diga só que não entendeu, não, tá? Bons estudos e fiquem em casa. Beijos.